Oi, gente, eu sou a Patrícia, sou aluna de Filosofia da UFABC. A gente está num projeto para o estágio 4, né? Eu sou o Caio. Eu sou a Luísa. E hoje a ideia é que a gente discuta um pouco sobre salvação e fim do mundo, né? Isso porque tem aparecido várias notícias, né, do governo Bolsonaro, principalmente atacando algumas lideranças indígenas, e a gente ficou pensando no projeto de governo, né, a proposta de governo que o Bolsonaro, né, apresenta. Ela está muito relacionada à salvação, né? E aí, pensar o que essas lideranças que estão sendo atacadas, se elas acham que esse modelo de salvação, né, que o governo tem apresentado, se encaixa para eles também. Então, fui dar uma olhada no projeto da proposta mesmo do Bolsonaro de governo, né? E aí, a proposta ela já começa com uma citação bíblica, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que é essa verdade que vai libertar, né? E uma verdade relacionada à Bíblia, né? Que é incontestável. Então é como se ele colocasse no lugar do próprio Messias mesmo, né? De um salvador, daquele que vai trazer salvação. E esse discurso sobre salvação, não sei se vocês percebem, ele aparece o tempo inteiro. Uma salvação moral, uma salvação ética, uma salvação econômica, né? E aí vai falar que esse governo vai trabalhar pelo cidadão de bem, né? Pelo cidadão de bem e por todos, né? Então a pergunta que ficou pra mim, né? Não sei se fica pra vocês também, é quem é esse todos, né? E esse cidadão de bem? E esse cidadão de bem. Que é o bem, né? Que é o bem, né? Já, tá, mas de quem você tá falando? Que todos é esse? Que cidadão é esse, né? Que bem é esse, né? Que ideia é essa de bem que vocês estão falando? E aí, diz também que os inimigos, né, desse bem comum, né, dessa vida dos cidadãos de bem, eles devem ser combatidos. E aí tem uma parte sobre as armas de fogo, por exemplo, né, que fala assim, né, que o seu relógio, o seu carro, aquilo que você conquistou não pode ser tirado, não pode ser tirado de você, né, então você tem o direito de se defender, de defender a sua propriedade. Isso está escrito mesmo no projeto. Tinha no começo também do projeto, além dessa citação bíblica, né, o slogan, que eu não sei se todo mundo lembra, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Então, O nazismo também tem uma frase bem parecida. Sim. E aí você vai ver realmente, né, assim, porque não só o slogan, mas a ideia também nacionalista, né, do nazismo, e essa ideia de nacionalismo no Brasil, na época da ditadura, inclusive, que desencadeou coisas horríveis, assim, né? Também genocídios, assim, né? Da população indígena, por exemplo. Vários casos, assim, como o reformatório Krenak, o projeto do Rondon, né? Enfim, para civilizar os indígenas, né? E aí várias violências que surgiram dessa pretensão de civilizatória, né, de formar um cidadão de bem, né, e o Brasil para todos, né, todos somos iguais, né. Não existe diferença, né. Mas as pessoas reproduzem o tempo inteiro esse discurso de que somos iguais e não percebem o grande truque que tá nisso, né. Sim. Então é uma distorção mesmo, né. E aí vem todas essas questões, inclusive também o ataque do Bolsonaro, como eu tinha falado, né, das lideranças indígenas ao Raoni, acho que vocês viram, né, que ele falou que nós não estamos interessados em índio nem em árvore, né, a gente está interessado na mineração. Então, e aí ele inclusive fala, se precisava mandar as forças armadas para resolver isso aí, como ele geralmente fala, né? Para resolver isso aí. Então eu fico pensando, o que é resolver isso aí, né? Se não eliminar essas pessoas, né? Eliminar essas pessoas que estão prejudicando esse projeto de salvação e de união do país, né? Quem quer trabalhar pelo país e garantir a sua propriedade, né? Existe uma discussão também de que por muito tempo os indígenas eles foram objeto, né, de estudo e não sujeitos à sua própria história, né, da sua própria narrativa. Por isso eu escolhi trazer hoje autores indígenas mesmo, que estão contando a sua história, que estão falando sobre esses temas e falando, na minha concepção, de maneira filosófica, né? E aí o principal, né, para esse assunto, eu acho que é o Davi Copenau, que é esse livro aqui, que é A Queda do Céu, né? E aí esse aqui é o Davi Copenau. Foram
foram mais de 15 fitas, se eu não me engano, ele falando em Yanomami, né? E aí o Bruce depois ajudou na escrita, né, dessa história que ele foi contando sobre a luta, né, em Yanomami. E ele fala, eu não quero ficar nas cidades, eu não quero trabalhar nas cidades, não quero aproximação com vocês brancos, porque vocês estão enfeitiçados pela mercadoria. E ele é um xamã, né, Yanomami, então ele tem toda uma responsabilidade dentro do grupo dele, que é imensa, que é basicamente de segurar o céu. E aí isso é muito interessante, né, essa imagem que ele faz sobre a queda do céu. Ele vai contando, ele está falando dos desastres, né, ambientais que têm acontecido. E tem toda uma narrativa linda para explicar isso, né. Os xamãs, eles rezam para esses espíritos maléficos irem embora. Inclusive ele fala assim, quando os brancos vêm e trazem essas doenças, né, porque eles só querem saber de mercadoria, eles são comedores de metal, né, eles só querem saber de explorar os minérios da terra, eles acabam passando doenças como a malária para o nosso povo, e o nosso povo morre. Os nossos xamãs não morreram só de morte natural, né, eles morreram muito por causa da interferência dos brancos. E aí eles falam assim para os espíritos, vão lá para atormentar os brancos, porque foram eles que acabaram com o nosso povo, não é culpa nossa que os nossos xamãs morreram. Se você acaba com as florestas, né, e mata esses xamãs, estão mandando esses espíritos maléficos embora e sustentando, né, esse céu que está como se estivesse carregado, né, com os espíritos, né, esse céu é como se ele fosse fundir assim, fosse rasgar, né, esses espíritos vão ficar transtornados, assim, e o céu vai cair, assim. Mas é interessante também que toda essa narrativa é relacionada com fatos, assim, da natureza, tá falando de desabamento de terra, de enchentes. Desastres. Mas da realidade mesmo, assim, não é algo completamente, né, viagem, assim. E como ele tá contando de um fim do mundo que tá relacionado com a ideia de salvação que o governo Bolsonaro, com a sua proposta e a sua distorção, né, do cristianismo, assim, porque é uma salvação para alguns e a morte de outros grupos, né, que não se encaixam nessa categoria de cidadão de bem, não se encaixam nessa verdade que ele está revelando, né? E essas pessoas elas precisam ser eliminadas. Assim. Fui pesquisar sobre quem são as lideranças desse governo, né, para tratar das questões indígenas, e aí fica muito claro mesmo de que lado esse governo tá, que é dos ruralistas, dos garimpeiros, né, de quem tá preocupado. Acho que o Copenau ele tá certo, assim, quando ele diz que a gente está interessado na matéria, no dinheiro, né, na mercadoria, porque o presidente da FUNAI atualmente é o Marcelo Augusto Xavier, que é um cara que foi escolhido já tem um histórico de, segundo a notícia, né, que eu olhei, impedir ocupações de indígenas, né? Tem um filósofo latino-americano, que é o Lacan, que ele fala da política, né, como um populismo, e ele fala do significante vazio. Então o que é o cidadão de bem? Você não tem uma definição. É uma coisa que você mobiliza as pessoas, falando, nós somos a favor do cidadão de bem. Então você falar isso, né, coloca toda essa potência para uma coisa que, assim, o que é isso, né? Eu comecei falando do projeto porque pra mim é isso, assim, né, do projeto do Bolsonaro. É muito o que você falou, o que tá escrito lá é completamente aberto, assim, não tem definições do que ele tá falando, né, vamos esganar a violência, se não me engano tá escrito isso, assim, acabar com esse toma lá da cá, sério, o texto começa assim, né. Exato. E aí eu lembrei também que saiu uma notícia uma vez que o Copenau chama o Bolsonaro de Chauara, que é o mesmo, eu não sei se é assim que se pronuncia, né, mas é o mesmo termo que ele usa para malária, por exemplo, as doenças, para os espíritos doentes, para os espíritos doentes, né, que atormentam, né, as comunidades. E aí é interessante também essas coisas das palavras, né, porque o prefácio desse livro, né, tem um texto do Copenau que se chama Palavras Dadas, né, que ele está explicando por que ele resolveu fazer esse livro, sendo que as árvores, né, que
que existem na floresta são parte da comunidade dele também. São como se fossem pessoas. Então, você destruir uma árvore para escrever um livro não faz sentido nenhum. Até porque, segundo ele, a gente pode queimar isso aqui e acabou a história. O que garante, né, que essa história continue é essa tradição oral, né? É existir Yanomamis para contar essa história, né? Eu acho isso muito bonito, né? Uma outra concepção de mundo mesmo. A gente não reconhece e não reconhece essas pessoas como seres humanos mesmo, né? Porque existe o cidadão de bem, que é uma pessoa, e existe esse inimigo da pátria, que é não civilizado, né? Porque são pessoas que estão falando, né? A partir de uma outra concepção de razão, que não é europeia, né? Não é essa eurocêntrica que a gente está acostumado, mas ao mesmo tempo precisa, né, provar a sua humanidade, né? E aí acho que é por isso que o Schopenhauer resolve escrever esse livro, né? Vou falar aos brancos na linguagem que eles entendem, né? Para ver se eu consigo, né? Também, com a licença do Paulo Freire, que é odiado, né? Dizer a minha própria palavra, né? Consiga dizer a minha palavra, né? Então acho que de alguma maneira o Schopenhauer tá tentando com esse livro provar que os Yanomamis são humanos, né? Porque se um cara achar que eu não sou um cidadão de bem, mas ele é um cidadão de bem, porque isso é totalmente subjetivo e relativo, qualquer um pode ser exterminado, né? Feministas ou esquerdistas, você já é exterminado porque eu posso simplesmente te considerar exterminado porque eu sou cidadão do bem, então eu tenho parâmetro? No projeto, inclusive, tá escrito assim, né? Vou ler pra vocês. As armas são instrumentos, objetos inertes que podem ser utilizadas para matar ou salvar vidas. Isso depende de quem está segurando, pessoas boas ou más. De novo, né? Pessoas boas ou más. Né? Então, se você for uma pessoa má, a gente está temendo por esse fim do mundo, mas existem essas comunidades de indígenas, por exemplo, e outros grupos também, né? Que já viveram, né, esse fim do mundo. Acho que é um pouco diferente da perspectiva que o Schopenhauer está dizendo aqui. Está falando de uma coisa maior, assim, catastrófica, né? Mas ele conta também, né? Por exemplo, quando ele diz os xamãs que morreram, né? Dos parentes que morreram. É um fim do mundo também que estão só adiando essa coisa mais catastrófica da queda do céu, que ele diz que é inclusive para salvar a vida do filho do branco também. E o branco não entende, assim, né? Que mundo vocês vão deixar pro futuro de vocês? Vocês não pensam no futuro, né? Ele fala, né? Vocês dormem tanto, vocês só sonham com vocês mesmos. Vocês não conseguem pensar, né, no futuro. Então a gente está tentando preservar as florestas, o mundo, né? Para os filhos de vocês também, né? Essa questão que você falou do mundo é interessante porque o mundo não é a mesma coisa que o planeta, né? O mundo é construído no imaginário, com significado, né? E aí, a partir dessa questão do mundo como uma construção cultural, né? Tanto para a população indígena, como para mesmo determinados grupos sociais, né? Dentro da própria sociedade capitalista, tipo, o mundo ele já está acabando, de certo modo. Já está acabando. Toda a questão da miséria. Em termos de construção de mundo, o mundo ele já acabou. Eles estão vivendo já numa fase que é pós isso, né? Eu queria trazer também uma outra visão, Cosmovisão Bakongo, de Angola, não sei se vocês conhecem. A gente pode colocar depois a imagem. Eles usam um cosmograma, que é parecido com uma cruz, né? E a linha principal do meio, eles chamam de linha de Kalunga, que é o que separa a vida da morte, que separa o mundo do fim do mundo. O mundo... o nosso mundo do mundo dos espíritos, que eles chamam de mundo dos ancestrais. Ao mesmo tempo, eles usam a mesma expressão, Kalunga, para descrever essa diáspora africana, para descrever o caminho que os navios faziam da África para cá. Então, também para os povos escravizados vindos da África, vindos de Angola, o fim do mundo também já aconteceu, porque eles já cruzaram a linha da Kalunga. Acho bem legal você falar isso, porque a gente tá falando de fim de mundo. Eu trouxe esse livro também, que saiu bem recente, chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, que é do Krenak. Me perguntam muito, né, nas entrevistas que eu dou, como a gente vai fazer para sobreviver, né? A gente tá sobrevivendo há mais de 500 anos, eu tô preocupado com os brancos, porque vocês, né? A gente está resistindo há muito tempo, né? Como também, né, os negros escravizados, enfim, também estão sobrevivendo aí, né? Eu tinha separado um trecho dele, porque eu acho que fica a pergunta também, né?
O que a gente vai fazer, né? O Krenak é um indígena que é de uma outra comunidade, uma outra etnia, né? O que a gente faz então, né? Se a gente está lidando com essa queda do céu, com esse fim do mundo, o que a gente pode fazer para adiar então, né, esse fim? E eu achei bem bonito, resolvi separar essa parte, que ele fala assim, né? O nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Então, quero agradecer ao Mauro Lopes pelo espaço, né, vocês por conversarem aqui comigo e convidar vocês então a procurarem esses autores indígenas, né? Porque a gente está falando sobre eles, mas é sempre legal ler o que eles dizem, né? Eu sou indígena, os nossos colegas também não, né? A gente pede licença para falar sobre esses livros, então procurem sobre o Copenaua, sobre o Krenak, que a gente saiba dessas histórias para ajudar a valorizar e a preservar não só as nossas florestas, né? Mas também as pessoas que vivem nelas, né? É muito fácil falar aqui sentada, sabe, da universidade, sendo que, tipo, o Copenau foi ameaçado de morte, tipo, não sei quantas vezes, tem várias lideranças morrendo. Então, acho que eles precisam que a gente vá atrás dessas histórias para conhecer, né, essa história de lutas e que apoie, no mínimo, divulgando o trabalho deles.